Olá, boa tarde a todos e a todas. A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, seus patrocinadores e apoiadores e entidades parceiras, tem a grata satisfação de saudá-los, dar-lhes as boas-vindas ao 30º Congresso de Provedores, Diretores, Presidentes e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes de São Paulo. No Fórum de Comunicação, esse ano, nossa segunda edição, 100% online, tem como tema central do nosso congresso a esperança nos move e a governança nos guia. Infelizmente, não posso ver os rostinhos de vocês, mas sei que a maioria dos nossos participantes, dos nossos inscritos via lista aqui, já estiveram conosco em outras edições. Sinto por não poder estar com vocês, mas o evento online também nos traz algumas vantagens, sem longos deslocamentos, né, menores custos para os nossos hospitais, e a gente também pode projetar a nossa apresentação dentro dos auditórios para mais membros das equipes de comunicação e marketing, e a gente também conseguiu alcançar outros estados. Estou feliz aí com a presença de vários estados hoje. Algumas informações importantes para vocês, lembrando que nós temos certificado de participação, ele sempre é disponibilizado online, por e-mail, o participante vai responder uma avaliaçãozinha do nosso fórum, não deixe de fazer essa avaliação, e aí depois recebe o certificado online, tá? Para todos. Nesta quarta-feira, dia 9 de junho, nós vamos ter o primeiro ciclo. E não é à toa que hoje, nesse primeiro dia, a gente tem um tema único, né? Devido à sua importância e o seu impacto na comunicação e no marketing, que é a LGPD, né? Os impactos da Lei de Proteção de Dados. A LGPD na prática, o que muda nos nossos hospitais, o que não podemos mais fazer, né? E eu achei interessante dividirmos um único tema neste dia em 3 aspectos. Nós teremos aqui um advogado com experiência na área da saúde, um jornalista que estudou os impactos da LGPD nas ações de comunicação e nas agências de comunicação, e um técnico mais especializado em segurança de dados, que atuou na prática de um hospital filantrópico. Acredito que esses 3 aspectos juntos poderão nos ajudar, poderão nos guiar nas transformações que já começaram, mas imagino que a gente ainda tem muito o que fazer, um caminho longo a percorrer para se adequar, para melhorar nossos processos, né? E acho que é uma educação continuada e os próximos passos que essa mudança vai trazer para a gente. Já agradeço o aceite dos palestrantes. Nós faremos 2 apresentações iniciais. Após essas 2 apresentações, a gente abre para perguntas, espero estar recheado de perguntas lá no link, tá? Vocês já podem ir mandando as perguntas logo após a primeira apresentação, a gente vai ter a segunda apresentação e aí sim eu faço as perguntas para os 2 palestrantes. Vamos ter um rápido intervalo de 10 minutinhos para o café e voltamos para o último painel acompanhado de perguntas. Nós vamos começar com o advogado, parte mais difícil de todas, vamos ver se a gente consegue entender. Eu vou abrir aqui a classificação, aqui toda o currículo do nosso advogado, Rogério Aqueda Russo, advogado de Nogueira Elias Lascoves e Matias Advogados, o NELME, atuante na área de direito empresarial, privacidade de dados, inovação e startup, colaborador do guia Empreendendo Direito, Aspectos Legais das Startups e o levantamento Panorama Legal das Startups. É formado pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Societário e Contratos pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais e especialista em Direito Civil pela Escola Paulista de Magistratura, mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo. Olá, doutor Rogério, seja muito bem-vindo. E contamos aí com a sua experiência na área de saúde para tentar transformar um pouquinho esse tema para que a gente possa compreender e aplicá-lo nos hospitais e santas casas e hospitais filantrópicos do Brasil. Obrigado, Carolina. É uma grande honra para mim participar do evento dessa magnitude, de tanta relevância no setor da saúde, acompanhado dos colegas panelistas. É um prazer tê-los aqui conosco e tratar de um tema tão instigante, pelo menos para mim, advogado, que sempre está em constante evolução, um tema novo, é um tema que ainda é incipiente no Brasil, né, e que a gente está estudando.
mas já temos algumas boas diretrizes para ter algum norte e poder aplicar a lei no sentido mais próximo daquilo que ela quis trazer no ordenamento jurídico, né? Então, vou apresentar aqui a apresentação, compartilhar a apresentação, e tentar, nesse momento aqui, reduzir ao máximo aqui o juridiquês, para que se torne de forma, a apresentação seja leve, né, e que seja bem compreendida com todos. Vamos lá. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei nova no Brasil, ela foi publicada em 2018, ela é fruto de um estudo muito grande, né, das casas legislativas, ela é oriunda, em grande parte, de uma lei europeia, que já estava em vigência na Europa há um tempo atrás, e já tem alguma experiência de aplicação, né? É uma lei que ela veio com o intuito de proteger os dados pessoais das pessoas físicas, das pessoas naturais, né? Eu, você, todos nós, enquanto estão circulando por aí. Hoje a gente sabe que os dados pessoais, eles são fonte riquíssima para diversas utilidades, né? Ainda mais com o avanço da internet, das aplicações de internet, né? E isso circula de forma muito fácil, muito rápida, né, e dinâmica. O que a lei visa, ela não é coibir a utilização dos dados pessoais, né, proibir de alguma forma, mas sim viabilizar e apresentar mecanismos para que seja viável e possível a utilização desses dados de forma correta, visando sempre a proteção da pessoa natural que é dela titular. Tá? Então, essa lei ela traz em seu corpo diversas disposições que norteiam a utilização desses dados e qual é a forma que as pessoas podem utilizar. As pessoas, digo, as empresas, né, as instituições, enfim, essa lei é aplicada para todos, né? Existem algumas exceções, é claro, mas ela é aplicada para todos enquanto está se tratando de dados pessoais. Tá? É uma lei, então, sancionada em 2018, diversas idas e vindas em relação ao início da sua vigência, que acabou se iniciando em setembro do ano passado. Tá? É uma vigência parcial, vamos dizer assim, porque ela passa toda a vigorar em setembro de 2020, exceto em relação às penalidades. As penalidades ficaram para o momento posterior, havendo essa segregação, para que, nesse meio tempo, a despeito do vacatio legis de 2 anos que a gente teve, até um pouco mais, a sociedade pudesse, de fato, se organizar e se reeducar, né, vamos dizer assim, para que o atendimento da lei fosse pleno antes de aplicação de qualquer penalidade, porque, de fato, o objetivo da lei, ao contrário do que muito se diz por aí, não é a aplicação de penalidades, né? Isso é uma consequência de um ato reiterado e gravoso, né? e que seja aplicado para fins de mitigar, né? e que não aconteça novamente esse dano aos titulares. Tá? Doutor, a sua tela não está sendo compartilhada ainda com a gente. Se o senhor puder compartilhar? Não. Deixa eu tentar com o problema técnico. Agora sim. Foi? Obrigada. Agora sim, pode continuar, doutor. Ótimo, vamos lá. Então, houve essa segregação entre a aplicação da lei geral e a aplicação das penalidades, que vai ficar agora para agosto desse ano. Tá? Então, a lei já está em vigência desde o ano passado. Portanto, ela já é aplicável a todas as entidades que tratam dados pessoais. Né? E o que é o tratamento de dados? O que significa isso? Tratar dados pessoais significa, de qualquer forma, ter esses dados na sua organização. Tá? Então, desde o início do ciclo de vida, que a gente chama do dado, quando ele entra na organização de alguma forma, que ele é captado, ele é coletado, ele ingressa de diversas maneiras dentro de uma organização, até a sua efetiva eliminação, ou, como a gente pode ver depois adiante, a sua anonimização, a lei é aplicável. Tá? Isso para pessoas físicas ou jurídicas, independentemente se tem fins lucrativos ou não,
né? A ideia é que essas leis, esses dados sejam sempre preservados e tratados da forma correta. Tá? Não importa, igualmente, se tratado por meio físico ou digital. Se você tem um arquivo com diversas fichas impressas, né, com dados pessoais impressos, isso também é objeto de tratamento, de regulação pela Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive os digitais, que tem até, inclusive, uma questão de segurança um pouco mais complicada, né, e tem que ser analisado com um pouco mais de rigor, porque é muito fácil de vazar, né? Então, o objetivo da lei é esse, né, estipular regras que são bastante compreensivas, né, e que determinam qual é a forma correta de se realizar o tratamento de dados, ou seja, a utilização desse dado para qualquer fim. Ainda que não seja utilizado para qualquer fim, ainda que esteja só armazenado em algum local, para você poder ter esse dado armazenado, de fato, ele é preciso que você se atente às recomendações legais, tá bom? Dados pessoais, né? O que são os dados pessoais? O dado pessoal é qualquer dado que possa identificar uma pessoa, né? Um nome, um CPF, um endereço, ou dados que possam tornar a pessoa identificável de alguma forma, ligando-se dados e informações, cruzando informações, se você consegue chegar a quem é aquela pessoa com base em alguma outra informação, isso é um dado pessoal, e isso interessa a lei e deve ser protegido. Tá? Há dados pessoais simples, né? E há dados pessoais sensíveis pela lei. E os dados de saúde são dados sensíveis e são classificados pela própria lei como dados sensíveis, tal como a própria biometria é um dado sensível. E a regulação disso, ela depende de alguns fatores, tá? Todos relacionados na lei e que são necessários de se observar para que se possa tratar esses dados, tá? A lei não se preocupa com dados de pessoa jurídica, então é somente de pessoas naturais, tá? Dados de empresas, dados de outras entidades que não sejam pessoas físicas, podem ser tratados de forma regular pela empresa sem se preocupar com a LGPD. Tá? E a lei, ela traz, não querendo entrar muito nessas questões jurídicas e profundas de princípios, enfim, mas é importante passar por isso para a compreensão da lei. Né? E ela traz alguns princípios norteadores para a interpretação da lei que são tidos como essenciais, muito relevantes, né, para a própria compreensão da lei e para que, inclusive, ela possa ser interpretada eventualmente no judiciário, no futuro, com algumas regras que apresentam qual que é o intuito final da lei. Né? O princípio que a gente pode destacar aqui é o princípio da finalidade, por exemplo. Que os dados coletados e tratados pela empresa, eles devem atender a uma finalidade específica. Né? A empresa não deve tratar dados que sejam destinados que não tenham finalidade específica, que sejam destinados a uma finalidade diversa daquela informada aos titulares. Né? Então, esse princípio ele é muito importante porque ele determina que cada dado que seja tratado por uma organização ele possua uma finalidade específica e que ela deve ser atendida. Caso seja alterada essa finalidade, basta isso ser informado ao respectivo titular. Né? Outro princípio super importante aqui que nós temos na lei é o princípio da necessidade, que ele limita o tratamento de dados àqueles dados específicos imprescindíveis para aquela situação específica. Né? Você não vai colher mais dados do que o necessário para a sua relação jurídica com aquela pessoa natural. Né? Porque, de qualquer forma, tendo a pessoa natural algum dado tratado por uma organização empresarial, existe uma relação jurídica ali, e de lá nascem alguns direitos, né, que os titulares possuem e que podem ser opostos perante as empresas que tratam os dados. Tá? Junto com os princípios, vem uma parte muito relevante na lei, que são as bases legais. O que seriam essas bases legais? Tratam-se de
são 10 bases legais que a lei traz, né? E que são as hipóteses permissivas do tratamento. Ou seja, em quais situações eu estou legitimado, de fato, a tratar aquele dado, né? Então, o primeiro deles, né, é o mais claro, é o mais óbvio, que é o consentimento. A partir do momento que o titular apresenta o consentimento dele, de forma expressa, é claro, tem que estar de forma contundente, né? Se for por via digital, que pode acontecer preferencialmente por um meio que você consiga comprovar esse consentimento, né? Por meio de um opt-in, por meio de uma assinatura eletrônica, por meio de algo que seja de fato considerado inequívoco, né? Se for inequívoco, você consegue comprovar esse consentimento e isso te permite tratar aquele dado. Claro, consentimento com base naqueles princípios, né, que a gente mencionou. Princípio da finalidade, por exemplo, da necessidade. Ou seja, o consentimento que eu dei é para aquela finalidade, né? Você não vai colher mais dados além daqueles que eu consenti, né? Qual que é o ponto frágil do consentimento? Uma vez que você tem o consentimento do titular, ele não é eterno, ele pode ser revogado a qualquer momento, tá? Então, se do seu produto ou serviço não for essencial o tratamento do dado para que para que o titular possa dele gozar, a revogação do consentimento, ela de fato não autoriza mais o tratamento de dados daquele titular por aquela organização. Então, ele é relativamente frágil, considerando essa situação que depende, de fato, da vontade do titular, tá? Outras bases legais super interessantes que a gente tem aqui, eu separei para compartilhar com vocês, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né? Quando a organização tem, por exemplo, perante a ANS, a obrigação de repassar informações de saúde de pacientes, né? Existem diversas obrigações, na verdade, nem obrigações, né? São para cumprimento para a própria atividade, né? E aquilo ele já está permitido com base nessa disposição. Então, você não precisa, de fato, do consentimento para compartilhamento de dados com outras entidades que seja para a finalidade de cumprimento de obrigação legal ou regulatória das organizações administrativas de direito público, tá? Então, isso é uma outra base legal relevante, inclusive para as empresas de saúde, tá? O legítimo interesse é uma outra base legal super relevante, porque, independentemente do consentimento, tendo o interesse legítimo, isso é um conceito aberto pela lei, que é um pouco, inclusive, indeterminado, a gente vai estudar com o tempo quais que são os parâmetros, né, de aplicação dessa base legal. Quando houver um legítimo interesse da entidade, ela pode, de fato, tratar esses dados, desde que seja, de fato, informado e desde que sejam atendidos todos os demais direitos dos titulares que a lei apresenta e as obrigações daquela entidade que está tratando os dados, seja controladora ou operadora. Aqui essa controladora e operadora é uma outra definição que a lei traz, que são os agentes de tratamento, né? Aqueles que de fato realizam o tratamento de dados. Pode ser uma entidade, ela pode ser controladora ou operadora, a depender da relação jurídica que ela trava com terceiros e com os próprios titulares. Se ela detém a capacidade de determinar o que vai ser feito com aquele dado, ela atua na qualidade de controladora. E pode haver um ou mais controladores em uma só relação jurídica. Então, eu sendo um controlador, né, eu tendo aquele dado, aquela fonte de informação dos meus pacientes, por exemplo, e eu contrato uma empresa de TI para instalar um software, um CRM, dentro da minha unidade, da minha clínica. O compartilhamento das informações do seu banco de dados ele é essencial para que aquele CRM possa ser implantado. Esse compartilhamento
ele atende a um interesse legítimo da empresa, né, em ter os seus sistemas de informação devidamente criado, né? E esse compartilhamento ele tem que atender, claro, as determinações da LGPD, e faz com que aquele que recebe essas informações seja o operador, né, desses dados. E a gente vai ver quais são as responsabilidades e implicações mais para frente desses agentes de tratamento que realizam o tratamento desses dados. Tá? Quando você tem, por exemplo, a necessidade de utilizar os dados para execução de contratos, né, de procedimentos preliminares, quando você vai iniciar um contrato e ainda não contratou, mas já colheu alguns dados, isso também é uma outra base legal permissiva de tratamento. Né? Quando você atua na tutela da saúde por profissionais de saúde, também é uma base legal permissiva do tratamento dos dados pessoais, inclusive dos dados pessoais sensíveis. Tá? Então, isso também é uma outra base legal super importante para a saúde. Tá? Fora essas bases legais, que são 10, né, como a gente viu, a lei traz também alguns direitos essenciais dos titulares, que são direitos que a lei estabelece para os titulares das pessoas físicas para exercerem perante aqueles que tratam os seus dados de forma irregular, ou regular, dependendo da situação. Né? Mas os titulares eles têm o direito de entrar em contato com esses agentes de tratamento, seja controlador ou operador, e confirmar a existência do tratamento de dados. Eles estão com os dados, com os meus dados, quais dados são esses? Tá? Tem que haver um caminho, né, de atendimento desses titulares. É fácil encontrar essas informações? Essas informações precisam estar estruturadas dentro da organização, né, já mapeadas, entendidas quais são essas informações, por que estão sendo tratados aqueles dados, né, para que esses direitos sejam atendidos. Eles podem também solicitar correção de dados que estejam incompletos, inexatos, desatualizados, né? Lembrando que, para o atendimento dessas prerrogativas de direitos dos titulares, a organização ela pode, ou de imediato, né, já atender, ou ter um prazo de 15 dias para poder oferecer e garantir que esses direitos sejam atendidos. Né? Constitui também direito dos titulares conhecer qual que é a finalidade específica do tratamento, que é em atendimento ao princípio da finalidade. Né? Você trata os meus dados, perfeito, mas para quê? Né? Com qual finalidade? Existe algum outro uso dos meus dados pessoais compartilhando com terceiros ou pela própria organização, utilizando essas informações que foram colhidas no ato de uma assinatura de um contrato, mas eu uso para um e-mail marketing, eu uso para uma outra finalidade que não seja aquela específica? Ele tem o direito de conhecer qual que é e permitir ou não o tratamento nessa outra finalidade que não foi autorizada ou que não haja uma base legal identificada. Né? Conhecer também a forma e duração do tratamento de dados. Isso também é algo importante, porque isso limita o tempo de tratamento. Né? E se for necessário por mais do que o período que foi especificado, o titular, isso tem que ser de seu conhecimento também. Né? É direito dos titulares também identificar quem são os controladores, quem são as pessoas que estão com os dados, né? Quais são as informações de contato dos controladores, que devem disponibilizar um contato específico de um DPO, como a gente vai ver, que é um encarregado de dados, né? Uma pessoa física ou jurídica que seja nomeada pela empresa e que vá ser o elo ali de contato entre os titulares, a organização, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma outra figura que a lei criou, que é um órgão do Poder Executivo e que vai regular diversas disposições ainda pendentes de regulação e vai nortear a aplicação desses dados,
aplicação da LGPD, inclusive fiscalizar a aplicação dessa lei. Vai caber à ANPD fazer essa fiscalização. Tá? Enfim, é direito dos titulares também ter informação sobre o eventual compartilhamento desses dados, ou seja, eu entendi quais dados eu tenho aqui, eles são úteis de alguma maneira e estão dentro da finalidade pelas quais é permitido o tratamento, né, dentro da minha base legal, e eu posso eventualmente compartilhar com terceiros para alguma finalidade específica. E isso também tem que ser informado. Se não for informado no começo, né, no começo daquela relação e da legitimação do tratamento de dados, caso seja feito num segundo momento posterior, esse uso compartilhado ele tem que ser informado juntamente com qual finalidade está sendo realizado. Tá? Anonimização, bloqueio e eliminação de dados também constitui direito e isso tem que ser atendido pela empresa. Eu quero que o meu dado seja anonimizado ou eliminado, caso não seja necessário. O que é a anonimização? É quando você mantém o dado pessoal, né, que é aquele que identifica ou permite a identificação, só que você corta dele qualquer relação que permita essa identificação. O dado ainda existe. Por exemplo, você tem diversos dados de atendimento de saúde que identificam quem é a pessoa, né, e o que ela foi fazer, o que receitaram para ela, né, e qual que é o histórico, né, alguns precedentes. E se você não tiver a possibilidade de utilizar esses dados com base em alguma base legal, a lei permite que esses dados sejam de fato utilizados sem que identifiquem as pessoas. Então, a anonimização é um processo que permite a utilização dos dados, claro que não pode ser facilmente reversível, mas permite a utilização dos dados de forma anônima, ou seja, para fins de estatística, você pode utilizar essas informações livremente, tá? Inclusive dados de saúde, dados sensíveis. Se você não identifica quem é a pessoa, se você junta dados, né, e coloca informações de 10 a 15 anos, pessoas com 15 a 20 anos, aquelas informações específicas você vai segregando e consegue utilizar para fins estatísticos, né? Mas constitui direito do titular também a realização dessa anonimização, quando possível, é claro, porque às vezes não é sequer possível, né? A eliminação também, às vezes, não é sequer possível, porque você está tratando com base não no consentimento, mas com base no legítimo interesse, com base no cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, né? Então, às vezes, a eliminação não é sequer possível, mas constitui um direito e isso tem que ser analisado caso a caso. Quando você tem, por exemplo, nos planos de saúde, a possibilidade de portar, né, o contrato de uma empresa para outra, também constitui o direito do titular fazer essa portabilidade com outro fornecedor de serviços de saúde. Tá? Eliminar os dados quando também for com base no consentimento e quando isso não prejudicar qualquer outra utilização dos dados que possam ser enquadrados em outras bases legais, isso também constitui direito dos titulares. Informar com quem foi compartilhado, né, empresas públicas, privadas, enfim, informar com quem foi compartilhado esses dados e se foi e com quem foi, né, e quais dados foram compartilhados, isso também é uma informação que cabe aos titulares, né, e ele também tem o direito de saber se ele não conferir o consentimento for a única base legal de tratamento para aquela situação específica, quais seriam as consequências da negativa. O que acontece se ele não consentir? Né? Geralmente, fica impedido de utilizar aquele produto ou serviço, né? Porque muitas vezes ele é essencial, né? e aí até em atendimento ao princípio da necessidade, ele é essencial para que aquele produto ou serviço seja de fato prestado, né? Então, a informação sobre a consequência, ela é um direito, né? Mas não é um direito absoluto do titular manter, excluir os dados dele e continuar utilizando os produtos. Tá? Sobre a figura do DPO, né, é uma
entidade, né, que vai ser nomeada, não uma entidade, pode ser uma pessoa, né, um grupo de pessoas, pode ser um conselho, né, formado por pessoas naturais ou pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, podem ser empresas especializadas na prestação de serviços de DPO, enfim, que permita a nomeação e a identificação de uma pessoa que vai ser compartilhada com terceiros, inclusive, né, seu endereço de e-mail, seu telefone, que vai ser compartilhado com terceiros para que os titulares tenham acesso e possam, sobre ele, exercer os seus direitos. Né, entrar em contato, entender quais são os dados que estão sendo tratados por aquela entidade, se ele quer alterar, se ele pode anonimizar, enfim, com o DPO que ele vai falar. Então, a obrigação que a LGPD impõe a todas as entidades que tratam dados estabelecer a figura do DPO internamente. Tá? Então, o DPO ele é o encarregado de dados, ele vai receber essas informações dos titulares, ele vai se comunicar com a NPD, ele vai fazer essa comunicação sempre que necessário, ele vai receber autuações, prestação de informações, ele vai apresentar documentos, relatórios, políticas internas de proteção de dados, quando for necessário, ele que vai ser a ligação com a NPD. Tá? Essa é a função básica do DPO. Falando um pouquinho agora sobre a responsabilidade dos agentes de tratamento, é muito importante que a gente deixe claro isso. Né? A responsabilidade que a lei traz entre os agentes de tratamento, quando há uma intersecção desses agentes, ela é solidária, tá? Perante os titulares. Então, quando for gerado um dano, por exemplo, um vazamento de informações que não deveriam ter sido publicadas, né, não vai ser apenas o controlador daquelas informações, né, que pode ser responsabilizado. Todos os agentes de tratamento daquela cadeia, perante o titular, eles vão responder de forma solidária. Entre si, é claro que pode haver um direito de regresso, isso é uma condição contratual que pode ser estabelecida, né? Mas perante o titular, para a recomposição dos danos patrimoniais ou morais que venham a ser percebidos por esse titular que teve os seus dados vazados de forma indevida, ela é solidária. Ou seja, qualquer agente de tratamento vai responder, independentemente de ordem, né? Pelo total daquela indenização. Tá? Então, isso é muito importante, né? Porque nos contratos que são travados com terceiros, quando há compartilhamento de dados com operadores, necessariamente há, né, para diversas situações, você deve estabelecer no contrato, isso é muito recomendável, que primeiro tratar sobre as responsabilidades daquele que vai receber os dados, né, em observar as determinações da LGPD, observar questões rígidas de segurança da informação, né, e se responsabilizar por indenizar eventuais perdas que tenham sido geradas por culpa ou dolo, né, de sua parte. Então, isso é muito importante nessa relação quando há uma troca entre os agentes de tratamento em relação aos dados pessoais. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho das sanções e penalidades, que é algo que a lei traz, mas não está em vigência. Vai entrar, como disse, agora em agosto desse ano. Né? E são diversas as penalidades, aqui eu não coloquei todas para não chatear vocês com temas chatos. A ideia aqui é só trazer quais são as principais, enfim. A gente não sabe exatamente como que vai ser a aplicação dessas penalidades, porque ainda não está em vigor e isso não ocorreu ainda no Brasil. Né? Mas, a princípio, eles devem ser aplicados de forma cronológica, né? Não vai ser de fato apresentada uma penalidade de multa, né, sem antes ter uma advertência. Então a gente acha, né, a gente entende que deve ser aplicada dessa forma. Né? Provavelmente uma advertência informando que aquilo ocorreu, né, que ocorreu uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados, e a aplicação de multa, que assusta muita gente, né, porque é um valor
significativo, né? Ela é um valor de 2% do faturamento do último exercício da organização infratora, limitado a 50 milhões, mas é um valor que pode ser, né, um valor expressivo. Tá? Outra sanção muito importante que a lei traz, e que essa talvez até traga um pouco mais de dano, dependendo do caso, né, é tornar essa infração pública. Né? Isso pode gerar um dano de imagem muito grande para a empresa. Então, essas são as principais sanções que a lei traz, né, que vão vigorar a partir de agosto. A gente vai entender na prática como funciona com o passar do tempo. Né. Trouxe para vocês aqui alguns pontos de atenção que são importantes para a gente fazer a correta identificação, né, dos dados que são tratados pela organização, se eles são tratados de forma correta, e o que é preciso ser feito para que isso aconteça. Né? Então, o primeiro ponto é entender, minha organização, olhar para dentro, né? Quais são os dados que eu possuo, que tipos de dados eu possuo. Eles são, de fato, necessários para a minha operação? Eu posso muito bem conviver sem esses dados. Eu posso, desde já, eliminá-los, porque eu não vou precisar deles. Ou posso mantê-los anonimizados para fins de estatística. Então, entender quais são os dados dentro da organização é essencial para que se possa ter um panorama de quais dados existem e o que é preciso ser feito para que eles sejam, de fato, bem tratados. Tá? E, paralelamente a isso, deve ser verificada a real necessidade de coleta daqueles dados. De fato, eu preciso coletar estes dados ou ter esses dados para uma atividade X, Y, Z? Né? Essa análise também é muito importante, porque você pode, de fato, né, eliminar diversos dados, a gente já viu isso acontecendo muitas vezes na prática, que eram tratados pela empresa, vamos dizer assim, armazenados pela empresa, e que não eram mais necessários por um motivo ou por outro. Então, isso também é um ponto importante. Outro ponto importante é, como visto, ter uma base legal clara e definida para todos os tipos de tratamento. Ou seja, para cada ato que eu pratico com o ato, para cada finalidade que eu tenho com aquele dado, é preciso identificar uma base legal que permita o tratamento. Porque se eu não identificar uma base legal que permita o tratamento ele é ilegal. Tá? Ele está em desconformidade com a legislação. Então, eu preciso especificar qual que é a base legal para o tratamento específico. Tá? E isso pode gerar alguma confusão. Né? Então, é muito importante que a base legal ela seja utilizada da forma correta. Ela não pode ser utilizada de forma equivocada, porque isso também gera uma ilegalidade. Tá? Outro cuidado especial que é considerado até essencial, né? Quando você vai fazer um processo de adequação ao LGPD da organização, você precisa fazer, de fato, um processo que determine quais são as regras internas que devem ser observadas em relação aos dados pessoais, né? Criando políticas, criando comunicados internos, treinamento de colaboradores, né? Ter, de fato, uma dinâmica interna de proteção de dados pessoais, isso é muito importante. Né? E, paralelamente a isso, a revisão de contratos ela se mostra essencial, não só por ter aquela responsabilidade solidária que a gente comentou, mas também por especificar quais são as atribuições daquele operador que foi contratado, por exemplo, com aqueles dados, qual o nível de responsabilidade que ele tem, qual o nível de responsabilidade financeira, né, por indenizações que ele pode ter. Então, muitas vezes a empresa já tem um contrato fechado com prestadores do passado, né, e que isso foi se prolongando e que não foi revisitado. Então, o ideal é contratos novos, já estipular quais são as regras do jogo em relação a dados pessoais. Né? Agora, com relação aos contratos já existentes no passado, fazer uma revisão profunda dessas disposições para que isso esteja, de fato, ali estabelecido com maior segurança. Tá? A coleta de dados pessoais e o armazenamento, eles também devem ser feitos de forma segura.
né? A LGPD não especifica exatamente os sistemas de segurança da informação que devem ser utilizados, enfim, mas isso depende de cada agente de tratamento. É importante apenas que sejam aplicadas as melhores práticas, né, de segurança da informação. Existe a ISO, né, que pode já nortear um pouco essa questão da segurança, mas o importante é que as melhores técnicas e práticas sejam colocadas em cima desses dados para que não ocorram, que sejam mitigados os riscos, né, de vulnerabilidade, de invasão, de vazamento de dados de forma indevida, né? Indicar um encarregado para o tratamento de dados é outra coisa essencial, né? Então, isso precisa ser indicado, isso é uma determinação legal, já está em vigência desde setembro, se você ainda não indicou o seu, indique, né? E esse encarregado de dados, ele vai ser, de fato, o cara que vai encabeçar a questão da proteção de dados dentro da organização. E ele vai ser responsável por implementar, de fato, essas condutas, né, essas políticas internas, essa transformação interna da empresa em relação aos dados pessoais, né? Elaborando também, quando for utilizado a base legal do legítimo interesse, né, para o tratamento de dados, pode ser exigida pelo NPD que seja apresentado um plano de incidentes para eventuais para mitigação de riscos, né, e que contenha quais são as formas de mitigar os riscos desse eventual vazamento que possa acontecer. Isso é uma obrigação legal, tá? Então, assim, em resumo, né, temos pouco tempo para falar de tanta informação, né, e é um assunto que é tecnicamente vasto, e ele pode gerar diversas dúvidas, enfim. Essas são vamos dizer assim, as questões mais gerais da lei, né, mas que elas norteiam tudo o que se pode fazer com dados pessoais, né? Então, se eu vou ter na minha clínica, né, dados pessoais de saúde, de anamnese, né, eu tenho, de fato, a legitimidade como base legal para a tutela da saúde em ter aqueles dados pessoais, mas é preciso analisar, né? Eu tenho informações excessivas que não correspondem àquela finalidade de tratamento, elas não precisam constar dali, né? Tudo isso precisa ser analisado caso a caso, ponto a ponto, né? Agora, na comunicação, o que é muito relevante é que as informações, os dados que geralmente são provenientes de diversas fontes, né? Banco de informações, né? Advertisement, criação de leads, enfim, tem uma gama enorme, né, de originação de informações para fins de comunicação. É muito importante que seja verificada a origem, né? Se a origem ela é, de fato, legalizada, ela está de acordo com a lei, porque se ela não estiver, o seu tratamento, ao você receber e utilizar aquela informação, ela também vai ser uma informação, em teoria, ilegal, um tratamento ilegal. Então, é muito importante ter entender, né, qual que é a origem do dado, né, de onde está vindo, de fato, né, para que a empresa possa, de fato, se comunicar com titulares que estejam com seus dados, de fato, legitimados. Tá? Esse é o panorama geral da lei. Eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter a respeito da lei, né, questões específicas que vocês possam querer perguntar, né? De novo, é um prazer estar com vocês, é uma grande honra participar desse painel, e estou à disposição ao final para as perguntas. Doutor Rogério, muito obrigada pela sua apresentação. Eu gostaria de, antes de passar para a segunda apresentação, aproveitando o gancho que nós estamos quente aí de ter ouvido o senhor agora, nesse momento, eu quero que o senhor fique para as perguntas, mas eu gostaria de deixar algumas provocações para o nosso público, até para que isso direcione um pouco as perguntas que a gente espera e que o senhor pode nos responder ao final, né? O que me chama a atenção na sua palestra, apesar dela ser um pouco mais ampla, ela não trata especificamente da atuação da comunicação, do marketing dentro dos hospitais, mas é muito importante que a gente conheça, mesmo aquilo que não é nossa responsabilidade, mesmo aquilo que não nos cabe organizar ou definir, né? Uma coisa que me chama muita atenção
do Dr. Rogério é a palavra solidário, né? A gente pode ser responsável, mesmo que a gente, na prática, não tenha sido treinado para aquilo ou que não tenha informação sobre aquilo. Então, eu acho que conhecer de modo geral, né? Muitas informações que o Dr. Rogério passou, elas estão muito mais relacionadas à gestão do hospital como um todo, né? Então, assim, se vai ter um tutor, né? A gente pode dizer que esse é um tutor, né? O hospital tem que ter ali um cara que vai cuidar, uma empresa, um grupo, um comitê, né? Sobre isso. A gente deve responder, né, as unidades de saúde, elas respondem para vários órgãos, como ele mesmo citou, a ANS, a Anvisa, Ministério da Saúde, o próprio CROSS, também secretarias estaduais e municipais de saúde, então isso é permitido, né, compartilhar esses dados legais com esses órgãos. Ok, isso tudo não é responsabilidade nossa, não faz parte da nossa rotina, mas a gente precisa conhecer. A gente precisa saber, mesmo que mais complexo, mesmo que sendo complexo, a gente saber superficialmente, né? A gente precisa saber o que o nosso hospital está fazendo, né? Porque os nossos gestores vão ser entrevistados sobre isso, porque a gente vai, na prática, treinar equipes de comunicação de marca e a gente precisa conscientizá-los de que existe todo um protocolo, né? E diretrizes a esse respeito. Antigamente, doutor Rogério, a gente tinha poucas preocupações em relação aos dados no hospital, especialmente a área de assessoria de imprensa e de marketing. A gente tinha preocupação com o prontuário médico, né? Todos nós sabemos que existe uma lei que protege os dados do prontuário dos pacientes, né? Então, qual é o tipo de doença que ele tem, qual é o tipo de tratamento que ele foi submetido. Nós tínhamos uma preocupação com sessão de imagens, tá? Então, quando a gente faz uma foto de um paciente, se aquela criança, o responsável legal por ela, autorizou a gente fazer aquela foto e divulgar aquela foto nas nossas redes sociais, no nosso site, se a gente convida a imprensa para fazer uma filmagem dentro, se a gente tem um termo de sessão, de autorização daquele paciente para aquele material ser enviado para a imprensa, ainda mais hoje em dia que a imprensa está usando vídeos e fotos, aceitando materiais que nós produzimos e mandamos para eles, sem que eles, né? Porque quando uma pessoa dá uma entrevista para um repórter, o simples ato dela estar dando aquela entrevista, ela não está amarrada, né? Ela consentiu, ela autorizou, ela estava ciente do que ela estava fazendo. Agora, quando somos nós que colhemos essas imagens, quando somos nós que pegamos aquelas aspas, aqueles depoimentos e passamos para um repórter, aí a responsabilidade é nossa. Né? Então, a gente tinha muito isso, essa preocupação com fotos, preocupação com o prontuário, e agora a preocupação aumenta, né? O e-mail marketing que a gente envia, se a gente colhe dados, contatos que vêm do nosso saque, da nossa ouvidoria, por exemplo, né? Ou de contatos via site, via redes sociais também. Então, acho que é importante a gente ter um panorama geral, que foi o que o senhor deu, especialmente da palavra solidária, né? Para nos provocar e saber que se o nosso hospital não estiver fazendo nada, a gente tem que ir atrás e falar, gente, temos que fazer. Quem vai cuidar, quem vai fazer, de quem é essa responsabilidade, né? O que já foi feito. Então, é preciso que vocês se interem, que vocês saibam, muitos, eu imagino que muitos já fazem parte desse comitê, já devem ter sido acionados pelo hospital para estar atento, para participar, para entender, mas a gente precisa se aprofundar. Quando o senhor fala a questão de consentimento, ela tem muitos detalhes, né? Um consentimento geral, no ato do contrato, ok, a gente talvez ali não detalhe o uso, né? Então, se esse paciente quiser saber, ele vai ter que nos acionar, e aí sim a gente dá detalhadamente para ele, mas no geral esse consentimento é meio amplo, meio geral, né? A gente tem operadoras, muitos dos nossos hospitais têm operadoras de saúde que são planos de saúde próprio, né? Então, a gente tem uma base ali de clientes, né? E a gente usa para fazer propaganda, a gente usa para mostrar o que nós estamos fazendo. Então, para a sua volta nas perguntas, né? Fica essa provocação em relação aos dados antigos. É muito natural também a gente ter os dados, né? A comunicação tem os dados dos próprios colaboradores. Tá? Então, a gente manda a comunicação interna, o endomarketing, né? E aí, como ele é contratado, ele é CLT ou ele é PJ, ele tem um contrato conosco, então a gente pode ter esse dado, a gente pode continuar acionando, falando com ele, né? Então, fica aí uma provocação que ajuda os participantes também a direcionar as perguntas, que é para o advogado, né? O que a gente pode direcionar para ele dar exemplos mais claros na nossa prática em relação
a aplicação da LGPD. E aí a gente agora vamos conversar um pouquinho com o Carlos, o doutor Rogério nos aguarda, fica aqui conosco para as perguntas, né? O Carlos, nosso convidado, ele é Carlos Henrique Carvalho, presidente executivo da Abracon, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, formado em jornalismo pela PUC de São Paulo e com especialização em gestão de agências de comunicação pela Fundação Dom Cabral. O Carlos também participou ativamente de um guia, de um estudo da própria Abracon, porque a gente precisava, as agências, né, muitos jornalistas que nos ouvem, Carlos, são funcionários, trabalham dentro do próprio hospital, mas muitos são agências, são terceirizados, agências grandes ou agências pequenas, né, que é o próprio jornalista PJ ali que está prestando um serviço. A gente tem uma variação de perfis de profissionais participando conosco. Também equipes de marketing, equipes profissionais de relações públicas, né, e publicidade. Então, assim, o que a Abracon olhou nesse desafio, encontrou e pode ajudar a gente a pensar como comunicadores, né, como mudar o nosso comportamento, nosso olhar, nossa atenção a partir de agora, e se você puder também depois aprimorar um pouquinho para dentro da comunicação no hospital. Obrigada, Carlos. Muito obrigado, Carolina, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, com todas e todos que estão nos ouvindo. O Dr. Rogério Russo fez uma explicação, uma explanação bastante bem fundamentada e sem o juridiquês. A lei não é tão um bicho de sete cabeças quanto ela parece ser. Então, como disse a Carolina, a Abracon já desde antes da promulgação da lei, a gente já acompanha esse tema, porque as agências associadas da Abracon já foram impactadas pela lei europeia, porque muitas delas atendem clientes europeus ou são de grupos internacionais, então a gente já acompanhava esse tema a partir da lei europeia, e quando começou a tramitar no Congresso a LGPD, nós também acompanhamos de perto os desdobramentos da lei, e eu, por exemplo, nesse momento integro, em nome da Abracon, uma frente empresarial LGPD, que inclusive tem federações de hospitais, tem todo o setor de saúde, de educação, de comunicação, em que a gente acompanha todos os desdobramentos da regulamentação da lei, como disse aí o doutor Rogério, que ainda tem passos importantes a ser dados. Eu vou aqui, então, começar a minha apresentação, fazendo aqui não sei se já apareceu para vocês. Ainda não, doutor. Não apareceu porque eu não compartilhei. Agora sim. Agora sim. Agora chegou. Muito bem. Então, como eu coloquei no título aí, né, é uma adaptação ainda lenta, que toda a área da comunicação e todas as organizações, no aspecto mais geral, vão passar por um processo longo e ainda repleto de incertezas, justamente por esses motivos elencados e que colocou o doutor Russo. Só para falar um pouco, a Abracon, como já a Carolina adiantou, é uma associação fundada em 2002, que tem 156 agências associadas. Somos também integrantes de uma rede internacional de associações de relações públicas e comunicação corporativa, né? Então, um pouquinho disso. Então, temos aí presença digital. Quem quiser conhecer um pouco a Abracon pode procurar a gente nas redes sociais e no site. Mas, falando um pouco, então, aí da lei, eu não vou entrar, obviamente, de novo nos detalhes da lei, coloquei aqui o que é a essência da lei que o Dr. Russo já passou. O grande problema dessas incertezas que eu mencionei é o fato de que o governo, depois da promulgação, que foi em 2018, o atual governo demorou muito para colocar em prática algumas questões que a lei obrigava. Uma delas é a formação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que só foi constituída neste ano. Além de tudo, teve toda uma incerteza em relação à entrada em vigor. Chegou a ter um projeto de lei no Congresso que era dado como certo, que adiaria para 2022, no fim das contas, ela acabou entrando em vigor, como disse já o doutor Russo, em 2020,
em setembro, né? Ainda falta clareza sobre regulamentação e fiscalização, a autoridade ainda está constituindo o Conselho da Sociedade Civil, que vai ajudar nessa etapa. Nós, a área da comunicação, temos uma candidatura para esse conselho também, já apresentamos, a área de saúde também tem candidatura, e como disse a Carolina, é importante que vocês, se ainda não estão integrados a todo o esforço da área jurídica e da área de TI, de adaptação à lei, é muito importante que a comunicação se integre, porque é uma das áreas mais atingidas e mais afetadas pela lei de proteção de dados. E, apesar de não termos as penalidades já constituídas, a lei entrou em vigor em setembro, só em agosto do ano passado, só em agosto de 2021 é que as penalidades começam a vigorar, mas já começou, como eu tenho dito, o jogo já começou. Já em setembro, o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra uma empresa que estava vendendo dados pessoais de mais de 500 mil pessoas em São Paulo. Então, esse é um dos exemplos, né? Já está sendo judicializada, já tem na Justiça do Trabalho de São Paulo, já tem mais de 20 processos que mencionam a lei de proteção de dados de ex-funcionários de empresas que pedem indenização ou pedem algum tipo de retratação porque dados pessoais deles não foram ou excluídos da base de dados ou foram utilizados de maneira indevida. E tem esse caso aqui que também aconteceu na cidade do Recife. Um estudante foi fazer o seu cadastro Puxa vida, o evento todo foi tranquilo? Será que bem no nosso vai cair? a lei de Murphy.